Olá, pessoal. Então, vamos lá para a nossa segunda aula de matemática, tá? Então, a gente vai lá para a questão 3, tá? Agora que você lembrou de como os números são formados, vamos avançar na contagem dos números. Então, olha ali, ó, o número 1000. Observe o que as crianças estão falando. Você sabia que um milênio é um período de 1000 anos? Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Não, mas li que o Pelé fez 1000 gols e depois mais 282 gols. Vamos conhecer mais uma ordem, a ordem das unidades de milhar. Então, 1000 é igual a 10 centenas, tá? Veja como fica a representação no quadro de ordens e com material dourado. Então, aqui, ó, a Pro não colocou a unidade, mas, né, vocês sabem que uma dezena são 10 unidades. Uma centena são 10 dezenas, né? Então, são 10 barrinhas aqui, juntou 10 barrinhas, fez uma centena ou 100 unidades, né? E se eu juntar 10 centenas, ó, 10 centenas ou 10 dezenas, não, aqui são 100 dezenas, tá? Tá errado aqui, gente, ó. Eu achou um erro, ó. São 100 dezenas aqui, tá? Faltou um zero. São 100 dezenas ou 1000 unidades, tá? Vai formar um milhar, ó. O 1000, que é o cubo no material dourado, tá? Então, a gente vai colocar mais uma peça do material dourado, que é o cubo. Ele tem 1000, ele é formado por 10 placas de 100, tá bom? E olha aqui como é que fica o quadro de ordens, ó. Lembram lá, ó? Unidade, dezena, centena, e daí a gente vai para a classe das unidades de milhar. Então, aqui, ó, unidade de milhar, o 1000, certo? A ordem das unidades de milhar. Você descobriu que o Egito possui o maior rio do mundo, o Nilo. Já o rio mais longo do Brasil, situado totalmente no território nacional, é o São Francisco. Ele nasce em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico. O percurso dele tem 2.863 quilômetros. Esse número é da ordem das unidades de milhar. Por quê? Porque ele tem o 2000 aqui, ó. Ele passou de 1000, então ele entra na unidade de milhar, tá? Observe no quadro de ordens como lemos e qual é o valor de cada algarismo dele. Então, olha aqui, ó. Aqui, na primeira ordem, que é a das unidades, ó. Unidade simples que a gente fala, né? Lá no vídeo anterior, estava escrito unidade simples. Por quê? Porque aqui também é unidade, mas é unidade de milhar. Essa unidade é a mesma coisa que essa unidade? Não, né? Porque aqui tá no 1000 e aqui não. Aqui é a unidade simples, tá bom? Então, 3 unidades. Aqui, segunda ordem, dezenas, tá o 6, tá? Terceira ordem, a centena, 8. E quarta ordem, unidade de milhar, o 2. E quanto que vale cada número dentro de cada ordem, tá? Então, o 3 que está aqui, ó, na primeira ordem, ele vale 3 mesmo, ó. 3 unidades, porque ele está na unidade. O 6 que está na dezena, olha aqui, ó. Segunda unidade é a dezena, ó. Segunda ordem, 6 dezenas. 6 dezenas é 60, ó. 60 unidades, tá? Ó. O 6 na dezena vale 60. O 8 ele está na terceira ordem, a ordem das centenas. Lá a gente tem 8 centenas. 8 centenas é 8 dezenas ou 800, né? Ó, 800. E o 2 ele está na quarta ordem, ó. 2 unidades de milhar. Ou seja, ó,
20 centenas, 200 dezenas ou 2.000 unidades, tá? Então, ó, o 2 lá tá valendo 2.000, o 8, 800, o 6, 60 e o 3, 3 mesmo, né? Então, ó, 2.863. Lembra que a Pro falou que o número conta pra gente quanto que vale, tá? Então, aqui, ó, tá a segunda classe dos milhares e aqui das unidades simples, certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a Pro vai dar um exemplo do que é para vocês fazerem ali, ó. Ali no bloco de vocês, a Pro colocou assim, ó. Usando os números 1, 2, 4 e 5, mas só um de cada vez, escreva o maior número possível, o menor número possível. Em qual desses números o 2 aparece na ordem das centenas? É um pouco parecido com o que a gente fez lá no vídeo anterior, tá? De montar os números, tá bom? Ó, só que aqui a Pro vai usar outros números, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 8 unidades, uma dezena, 3 centenas e 1 milhar, tá? Então, eu vou pôr, ó, o 8 lá na unidade, o 1 na dezena, o 3 na centena e o 1 na unidade de milhar, tá bom? Esse é o meu número, esse é o número que eu tenho, tá bom? Eu vou usar esses números aqui, ó, o 1, o 3, o 1 e o 8, e vou tentar formar o menor número possível. Como que eu faço isso, Pro? Olhem lá. A primeira coisa, gente, não é esse número que eu vou usar, não. Aquele ali eu só estava demonstrando para vocês aonde é o lugar de cada um, ó. Eu vou usar outro número para fazer aquilo ali. A Pro só está mostrando para vocês aqui, ó, o valor de cada um, tá? Agora que a gente vai fazer aquilo ali que eu falei para vocês, ó. Eu tenho aqui 7, ó. Eu tenho 3. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 placas, ó. 5 centenas e 2 cubos. Então, eu tenho 1.000, 2.000, olha lá. 2.000, certo? Como descubro o maior número? Como que eu descubro? Olhem lá. Eu tenho 5, 3, o 2 e o 7. Como que eu descubro o maior número? Como que eu organizo? O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que descobrir como que eu organizo esses números aqui para formar o maior número possível. Então, olhem aqui, ó. Aqui a gente simplesmente vai usar a ordem crescente e decrescente, né? Então, olhem aqui, ó. Qual é o maior número que tem aqui? É o 5, 3, o 2 ou o 7? É o 7, né? Então, qual que é a maior unidade que eu tenho aqui? Qual é a maior ordem que eu tenho? É a unidade de milhar, não é? Se eu colocar o 7 na unidade de milhar, eu vou ter quanto? Vou ter 7? Vou ter 70? Vou ter 700 ou vou ter 7.000? Vou ter 7.000, né? Então, vamos pôr o 7 aqui, ó. Tá? Porque eu quero o maior número.
Se eu colocar o 2 aqui, o que é maior, 7.000 ou 2.000? O 7.000, ó. Por isso que eu ponho 7 aqui. Qual que é o segundo número maior aqui? É o 5. Eu tenho que pôr na próxima ordem maior. Qual que é? É a unidade, a dezena ou a centena? Se eu colocar o 5 aqui na unidade, eu vou ter quanto? Vou ter 5. Se eu pôr na dezena, 50. Se eu pôr na centena, 500. Qual que é maior? 500, então eu tenho que pôr ele na centena. Olha lá. E agora? Qual que é maior, o 3 ou o 2? O 3. Eu ponho ele na dezena ou na unidade? Se eu pôr o 3 na dezena, eu vou ter 30. Se eu pôr na unidade, eu vou ter 3. Eu ponho na dezena, exatamente, para ter 30. Ó. E o 2, que é o menor, eu ponho no 2 mesmo, na unidade, para ficar 2 mesmo. Então, com esses números que eu coloquei aqui embaixo, o maior número que eu consigo formar é 7.532. Percebam uma coisa olha aqui, ó. Os números não estão em ordem decrescente, ó. 7, 5, 3 e 2. Fácil, né? Parece difícil, mas é só pensar um pouquinho. É só pensar um pouquinho, ó. Começa sempre da ordem maior, ó. Ó. 7, 5, 3 e 2. É isso que vocês vão fazer ele para mim. Só que vocês vão usar o número 1, 2, 4 e 5. Vocês vão fazer exatamente. Posso desenhar esse quadro aqui? Claro que pode. Pode sim. Não só pode como deve. Fica mais fácil, né? Deu para entender, pessoal? Ó, como que eu escrevo ele? 7.532. É assim que eu escrevo esse número. Tá bom? Pro, e como eu descubro o menor número, pro? O menor número é a mesma coisa, só que ao contrário. Olhem aqui, ó. Os mesmos números, ó. 3, 7, 2 e 5. Só que agora eu quero o menor. Então, ao invés de começar pelo maior, eu vou começar pelo menor. Ó, qual que é o menor aqui? É o 2. Então, ao invés de colocar ele na menor ordem, eu vou colocar ele na maior ordem, tá? Que é da unidade de milhar, ó. Se eu colocar ele aqui, ele vai valer 2. Se eu colocar aqui, ele vai valer 2.000, tá? Então, olha aqui. Pro, mas não tem que valer menos? Não tem que colocar aqui na unidade? Tá, mas olha aqui, ó. Pensem comigo. Se eu colocar o 3 na unidade de milhar, eu vou ter quanto? 3.000. O 7, 7.000. O 5, 5.000. E o 2, 2.000. Qual que é menor? É o 2.000, né? Então, eu preciso começar com ele. Agora, olha aqui. A ordem das centenas. Lembra que é o menor número. Se eu colocar o 3 nas centenas, eu vou ter quanto? 300. O 7, 700. O 5, 500. Qual que é menor? 300, 700 ou 500? O 300, né? Então, eu vou pôr o 3. Olha lá. E agora, na ordem das dezenas. Se eu colocar o 7, eu vou ter 70. Se eu colocar o 5, eu vou ter 50. Qual que é menor? O 50, né? Então, eu vou pôr o 5 lá, ó. E por último, então, o 7. Percebam que agora os números estão do menor para o maior, ó. 2, 3, 5 e 7. Exatamente ao contrário do anterior lá, ó. Olha aqui, ó.
Ó. 7, 5, 3 e 2. Dois, 3, 5 e 7. Então, esse é o menor número aqui no meu caso. Vocês vão fazer a mesma coisa ali, ó. O menor número possível com os algarismos 1, 2, 4 e 5. E daí vocês vão responder assim, ó. Em qual desses números o 2 aparece na ordem das centenas? O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar os dois números que vocês formaram e vão olhar a ordem das centenas, ó. Aqui, ó, que número que está na minha ordem das centenas? É o 3. Eu quero saber o 2. Então, não é nesse aqui. Será que é no outro lá? O número 2 aparece na centena? Ó, aqui é o 5. No meu caso, ó, nenhum. Número 2 não está na ordem das centenas em nenhum dos dois números. Vocês têm que ver o de vocês aí, tá bom? E aqui é a escrita do número, ó, 2.357. Certo? E aqui a última questão, que é: a mãe de Tiago é bibliotecária. Ela contou os livros da biblioteca e registrou a quantidade em uma lista. Agora vai organizá-los em uma tabela, escrevendo os números em ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos ajudá-la. Organize a lista na tabela em ordem decrescente. Então, aqui, ó, já foi colocado primeiro. Então, ficção é o maior número, ó, 2.326, tá? Uma dica, pessoal, comecem sempre olhando o número da maior classe, então, da esquerda para a direita, tá? Então, olhem aqui, ó. Ó, aqui é 1.000, 1.000, ó. Aqui é 0, ó. 2.000, ó. 2.326, ó. Ó, 2.000 também. Lembram da ordem alfabética? Lá que a gente tinha que ver primeiro organizar os nomes lá em ordem alfabética. Letra A. Qual nome que vem primeiro? Andréia ou Alice? Qual que vem primeiro? Os dois começam com A. Eu tinha que olhar a segunda letra, né? Andréia é N, Alice é L, né? Então, o Alice vem primeiro do que o Andréia. Nos números é a mesma coisa, gente. Olha aqui, ó. Aqui, ó, vocês têm que comparar as ordens, ó. Então, esses dois aqui, ó, é 2.000, certo? Como que eu sei que o 2.326 é maior? Ó, a ordem das centenas aqui é 300 e aqui é 200. Ó, aqui eu já sei, eu nem preciso olhar o resto. Aqui eu já sei. Agora, se fosse aqui 300, aí eu teria que olhar a próxima ordem. Tá bom? Ó, do 1.000 aqui é a mesma coisa. Ó, vocês têm que olhar a ordem das centenas, tá bom? Certo? Uma dica aí para vocês irem comparando a ordem sempre do maior para o menor aqui, tá bom? Fica mais fácil. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. É um pouquinho complicado? É. É sim. Não é muito fácil isso aqui não, gente. Mas, qualquer dúvida, é só me perguntar lá. Tá bom? Um beijo e até a próxima.